Olha, ela usou um discurso duro aí, Elivaldo, mais especificamente contra os governadores do Nordeste, e o governador Wellington Dias, ele está numa posição de liderança desse bloco de governo aqui da região. E na manhã desta segunda-feira reagiu à avaliação revelada no final de semana pela líder do governo no Congresso Nacional. Segundo o governador piauiense, ela revelou também um dos problemas graves que a reforma da Previdência, por exemplo, enfrenta na sua tramitação: a precária interlocução governo, Congresso, governadores. Vamos acompanhar. O governador Wellington Dias decidiu aquecer a reação contrária ao projeto de reforma da Previdência proposto pelo governo federal. Para o Wellington Dias, reforma da Previdência sem estados e municípios é projeto meia-boca, não terá apoio dos governadores e não passará na Câmara Federal. Como eu disse, você vai ter uma reforma de faz de conta. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de um problema de 200 bilhões por ano, em que metade é a União, metade são os estados. Se resolve o problema só da União, fica ainda um grande problema para o Brasil a partir dos estados. O Brasil não é só a Previdência, é preciso fazer a economia crescer. Por isso que temos que votar novas receitas, condição de novas receitas e fazer o milagre de novas receitas sem ampliar a carga tributária. O governador também critica interlocutores de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. A gente tem tido dificuldade de interlocutor. Esse é um problema grave. Quem é que fala em nome do governo? Quem é que bate o martelo por cada uma das áreas que estão envolvidas? E, ao mesmo tempo, eu creio que nesse aspecto, pelo menos o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem buscado ali mediar dentro do Congresso Nacional. E a reação do governador não foi à toa. No final de semana, em Teresina, a líder do governo no Congresso fez duras críticas aos governadores, que, segundo Joyce Hasselmann, faz campanha contra a proposta da nova Previdência que tramita na Câmara Federal. Nós temos aí um Nordeste comandado, em geral, pela esquerda. Então há uma torcida para que esse governo não dê certo, para que a esquerda volte. Então não vai ter governo de PT, de PSB, de PDT, de PCdoB, sabe-se lá do que for, que vá passar na frente do que nós queremos fazer. Nós vamos fazer o Brasil crescer. A reação do governador Wellington Dias, a declaração de Joyce Hasselmann. Líder do governo, que precisa de apoio para aprovar pautas no Congresso Nacional. Então, uma da dificuldade, porque infelizmente não é só com o Piauí. Então, essa forma virulenta, sem ter qualquer prova, sem ter qualquer, ou seja, sai fazendo esse tipo. Eu espero que Deus a abençoe na sua missão, Eu acho que ela precisa mesmo de muitas bênçãos e é isso que eu espero. Olha, Evaldo, quando a Joyce respondeu dessa forma, a pergunta que, inclusive era eu que tinha feito essa pergunta lá entre os colegas jornalistas, era se estava havendo alguma dificuldade na estratégia de diálogo com o Congresso Nacional para o encaminhamento dessas matérias de interesse do governo. Mas ela respondeu assim em tom de ataque, já dizendo que a dificuldade é criada por governadores do Nordeste nesse tipo de situação. E fechando, digamos assim, alternativas de uma interlocução minimamente possível para dar vazão à reforma ou à proposta da nova Previdência. Quer dizer, com esse clima, Tiago, nesse clima, nessa tensão, dificilmente o que está sendo discutido, mesmo que emendado e tudo mais, encontrará uma condição favorável para a aprovação na Câmara Federal e no Congresso como um todo. E ela falou que os deputados, chamou os deputados de tropinhas, né? Tropinhas comandadas pelos governadores. Cada tropinha dos estados, sobretudo aqui da região Nordeste, ou seja, ela demarcou terreno, ou seja, na ótica da líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, aqui do Nordeste é uma espécie assim de reduto dos adversários
do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o perfil, é a compreensão que prevalece, que predomina na avaliação política aí do PSL, das principais lideranças ligadas aí ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Nossa, aí vamos ver como é que vai ser o desdobramento dessa situação, porque não há diálogo. Em suma, não tem diálogo, não tem conversa. Então, será que isso vai permitir a tramitação de reformas na Câmara Federal? As votações serão favoráveis a essas mudanças tão necessárias para o país, para a retomada do desenvolvimento? Como fica a situação dos estados? Enfim, é uma situação aí de muito extremismo, de muita distância entre um lado e o outro. Complica bastante a política nacional e a discussão de temas relevantes para a economia, para o desenvolvimento do país.